O direito internacional é um conjunto de normas que orienta as relações externas e a boa convivência entre os países e seus cidadãos. As relações entre as nações nem sempre foi estruturada da forma como nós conhecemos hoje. Com a evolução dos estados e também com a globalização, as nações começaram a se aproximar e criar relações mais estreitas. O direito internacional é importante porque contribui para um melhor relacionamento entre os estados e seus indivíduos. Existe o objetivo de proporcionar segurança jurídica e buscar garantir direitos humanos aos envolvidos, o que nem sempre é tarefa fácil. O fato de envolver países diferentes com as suas próprias peculiaridades e diferenças, tanto políticas quanto econômicas e culturais, torna o direito internacional extremamente necessário para manter um cenário global minimamente civilizado. Se hoje as relações entre os países são difíceis, imagine que sem a existência do direito internacional, elas seriam ainda piores. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é um resumo de direito internacional, tanto público quanto privado, com as suas principais características. E eu convido você a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O direito internacional é dividido pela doutrina em público e privado. Vou começar explicando em que consiste o direito internacional público. O direito internacional público é o ramo que trata das normas e leis que regem as negociações entre os países, como as convenções e os tratados. O direito internacional público tem a finalidade de estabelecer um conjunto de normas jurídicas que promovam a cooperação entre os países e regulamentam as suas interações e negociações, respeitando sempre a soberania das nações. Alguns exemplos das normas de direito internacional público são a Carta das Nações Unidas, de 1945, a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998 e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000. E o direito internacional privado, o que seria? Pois bem, o direito internacional privado é responsável pelo conjunto das normas jurídicas criadas por um Estado com a finalidade de resolver os conflitos que envolvam entes privados e indivíduos que figurem na condição de particulares. Nesses casos, o Estado não é parte da relação jurídica, ou caso ele seja parte, ele vai estar equiparado a um particular. Um exemplo de direito internacional privado é quando um indivíduo possui bens em diferentes países e ele vai a óbito, deixando herdeiros, sendo necessário averiguar as normas de herança e inventário que serão aplicadas no caso concreto. O direito internacional privado tem como objetivo indicar quais as leis competentes para situações que envolvam sujeitos particulares, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, de diferentes países. Podemos mencionar as normas que regulam contratos, adoção de menores e até mesmo crimes internacionais. Existem normas internamente em cada país que buscam regulamentar situações que envolvam relações com estrangeiros. É o caso, por exemplo, da parte inicial do Código Penal, que fala sobre crimes envolvendo brasileiros no exterior ou estrangeiros no Brasil. Outro exemplo é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que traz premissas sobre casamento e inventários que envolvam estrangeiros ou realizados no exterior, envolvendo brasileiros. Ok,
E quais são os princípios do direito internacional? Os princípios gerais de direito internacional são extraídos da Declaração relativa aos princípios do direito internacional, regendo as relações amistosas e cooperação entre os Estados, conforme a Carta da ONU de 1970. No total, são 7 princípios que servem para fundamentar as relações entre países diferentes, sendo eles: 1. Proibição do uso ou ameaça da força. 2. Solução pacífica de controvérsias. 3. Não intervenção nos assuntos internos dos Estados. 4. Dever de cooperação internacional. 5. Igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. 6. Igualdade soberana dos Estados. E 7. Boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais. Como é possível observar, esses preceitos buscam soluções pacíficas de negociações e conflitos, valorizando a cooperação dos países, sem o uso de armas ou guerras, e pautando-se no respeito à soberania de cada Estado e na boa-fé das relações. A regra é a busca por soluções pacíficas para os conflitos entre os países, o que, infelizmente, como você sabe, nem sempre acontece. Agora eu vou falar sobre as fontes do direito internacional. As fontes são de onde o direito se origina. No direito internacional, as suas principais fontes são as que constam no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, de 1920, sendo elas o costume internacional, as convenções internacionais e os princípios gerais de direito. O mesmo artigo define também que a doutrina e a jurisprudência são meios auxiliares de interpretação para o direito internacional. Vou falar resumidamente sobre cada um deles, começando pelo costume internacional. Um costume é uma conduta ou um comportamento de um povo que é realizado de forma habitual e produzido a partir dos seus usos e convicções. No caso do costume internacional, ele se refere à prática de atos por cada uma das nações de forma uniforme e continuada e que possa ser aceita como um direito. Um costume é uma prática geral, aceita como sendo direito. É uma prática reiterada ao longo do tempo, a ponto de que seja esperado que os estados a respeitem, porque existe a convicção de que aquele costume é uma norma. Outra fonte do direito internacional são as convenções internacionais. Aqui, como convenções, podem ser entendidos os tratados, acordos, pactos e outras negociações realizadas entre diferentes estados. O seu objetivo é disciplinar assuntos e matérias concernentes aos países envolvidos. Essas convenções devem ser realizadas de forma escrita e democrática, respeitando a soberania de cada estado. As convenções são vistas como a principal e mais forte fonte do direito internacional, uma vez que possuem uma maior carga de segurança jurídica para os envolvidos. Como fonte do direito internacional, temos também os princípios gerais do direito. Para a Corte Internacional de Justiça, os princípios gerais são considerados aqueles que forem reconhecidos pelos estados envolvidos em negociações ou conflitos. Os princípios são considerados normas que auxiliam na fundamentação ou na interpretação de outras normas. Um exemplo de princípio geral é o da boa-fé. O direito internacional também possui duas fontes auxiliares, que são a jurisprudência e a doutrina. A jurisprudência pode ser considerada o conjunto de decisões judiciais proferidas pela Corte Internacional de Justiça, cujo teor tem interpretado os tratados ou esclarecido o conteúdo de costumes internacionais e dos princípios gerais do direito. A finalidade da jurisprudência é contribuir para eliminar incertezas que existam no direito internacional. Já
a doutrina se refere ao estudo realizado por juristas, estudiosos do direito, que escrevem obras com explicações, opiniões, interpretações e esclarecimentos. Próximo tema do vídeo de hoje: sujeitos do direito internacional. Quando se fala que alguém é sujeito de direito, isso quer dizer que alguém é uma personalidade jurídica capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Partindo desse pressuposto, são considerados sujeitos do direito internacional os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Além deles, existem alguns atores que também podem participar dos negócios jurídicos internacionais, como corporações transnacionais, ONGs e a Santa Sé. Vou explicar rapidamente cada um, começando pelos estados. Os estados são entes de direito internacional que possuem plena capacidade jurídica. Além disso, os estados possuem personalidade jurídica originária, porque é a partir deles que nascem os outros sujeitos, como as organizações e os indivíduos. E por conta da sua personalidade e capacidade jurídica, os estados podem celebrar tratados e convenções. Outro sujeito de direito internacional são as organizações internacionais. As organizações internacionais são associações voluntárias realizadas entre diferentes países, resultando em uma personalidade jurídica diversa dos entes que as criou. As organizações ou organismos internacionais têm como objetivo combater problemas comuns entre os países, sejam eles de cunho econômico, social ou político. Como exemplos de organizações internacionais, podemos mencionar a ONU, a OMS, o FMI e a OIT, assim como os estados. As organizações internacionais também podem integrar tratados e convenções. Por fim, como sujeitos de direito internacional, temos também os indivíduos. Os indivíduos são todos aqueles que pertencem aos estados e possuem direitos e deveres garantidos por meio dos tratados e convenções celebrados entre países ou organizações internacionais. Diferente dos outros sujeitos, os indivíduos não possuem capacidade jurídica de celebrar acordos internacionais, embora possam integrar os polos de um processo internacional, como, por exemplo, aqueles que tramitam no Tribunal Penal Internacional. Além dos sujeitos, temos também outros atores do direito internacional, como, por exemplo, as corporações transnacionais, as ONGs e a Santa Sé. Vou falar sobre esses três. As corporações transnacionais são empresas que possuem sede em seu país de origem e filiais em outros. As ONGs são as organizações não governamentais, criadas em âmbito internacional. E a Santa Sé é uma figura de direito internacional público que representa o governo da Igreja Católica, com sede no Vaticano, e que nós dizemos que possui uma personalidade jurídica anômala, porque ela não possui as características de um Estado. Perceba que esse vídeo aqui é curtinho, mas tem bastante informação para você. Se você chegou até aqui na explicação, eu deixo o convite para assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu tenho certeza que existem outros assuntos que estão aqui e que podem ser do seu interesse. Eu já tenho vídeos sobre os mais variados ramos do direito, alguns mais iniciantes e outros mais avançados, que podem contribuir muito com os seus estudos. E se você sente que você está um pouco perdido no direito, como se tivesse que já ter aprendido mais do que você aprendeu, seja na faculdade, seja no estudo para concurso, saiba que esse sentimento é bastante comum entre os estudantes, mas tem solução. É possível preencher as lacunas ou as falhas do seu estudo, e é recomendável que você faça isso, porque enquanto existirem essas falhas, vai ser difícil avançar mais rapidamente no seu aprendizado. A base importa. Se você não teve uma boa base quando você estava começando a estudar, a sua evolução vai ser mais lenta.
lenta, isso é um fato, mas isso tem conserto, isso tem solução. Foi para isso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Ele é a base que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar o direito. Eu formulei um curso com o que há de mais fundamental quando o assunto é direito, de forma objetiva, direto ao ponto e muito bem explicado, para você entender tudo do início ao fim. Comece a assistir ainda hoje, porque vai te ajudar muito, muito mesmo. Pode acreditar nisso. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso. E além de assistir ao curso Primeiros Passos no Direito, lembre-se também de voltar aqui no canal para acompanhar o que tem saído por aqui. Eu tenho publicado muito conteúdo importante aqui gratuitamente. Você pode e deve aliar, somar o conteúdo do curso aos vídeos gratuitos aqui do canal. Aproveite ambos e aí o seu aprendizado vai ser muito mais completo. Vou deixar uma sugestão de playlist para você clicar e fazer maratona Cintia Flix. Até!